Só para a gente fechar com mais cuidado esse encaminhamento para reflexão, né? Eu acho para não ficar corrido. E aí eu sempre faço isso, né, em todo o PowerPoint. O PowerPoint dessa aula já está disponível lá no nosso Dropbox, na pasta Aulas em PPT. Mais uma vez, reforço a recomendação de acompanharem a aula com o PowerPoint aberto. Eu acho que aí a gente consegue entender melhor. Bom, o lugar de fala como categoria analítica, ele é uma categoria de análise do discurso, né, que diz, olha, não há universal possível. Os discursos que se proclamam universal são falaciosos. E nessa autoproclamação de universalidade, nós temos um projeto de poder, um projeto de dominação. Pois ao se definir como universal, define-se o outro como local, como provinciano. Então não há discurso universal possível. Todo discurso é marcado por um lugar, né? Então quer dizer, é uma categoria de contextualização do discurso, da fala, de indivíduos e de grupos em estruturas sociais, que, no limite, reservam aí dois lugares possíveis. Aqueles que herdam privilégios oriundos de uma experiência de violência originária, no caso específico do pensamento de Djamila Ribeiro, de outras autoras também, da mesma tendência de pensamento social, como a Lélia Gonzalez e a própria Sueli Carneiro, que antecedem Djamila nesse debate, que seria a própria escravidão. E aqueles que herdam as consequências do sofrimento e da violência, que teriam as pessoas negras, especialmente no caso da Djamila Ribeiro, as mulheres negras, que aí, lendo Simone de Beauvoir, se apropriando, a Simone de Beauvoir foi tema da dissertação de mestrado da Djamila, as mulheres negras são o outro do outro, né? Se as mulheres, né, no patriarcado ocidental são o outro, sempre subalternizado, as mulheres negras seriam o outro do outro. E ocupariam aí uma condição ainda de maior subalternidade, uma subalternidade produzida, é claro, por estruturas herdadas da colonização moderna e da própria escravidão. E por que eu proponho aqui a categoria retórica das identidades? Né? A ideia de retórica não tem nenhuma dimensão pejorativa aqui. No mais, né? A ideia de retórica somente vai ganhar um tom pejorativo na modernidade. Que às vezes a gente até usa num certo senso comum, né? Ah, isso é retórica. Como se fosse apenas uma arte do engodo, uma arte do engano. De forma alguma eu uso a categoria retórica das identidades nessa perspectiva. Estou usando mesmo na perspectiva clássica. Aristóteles, Cícero, Quintiliano e outros autores que discutiram retórica, né? Na tradição grega e principalmente na tradição latina, que é a retórica como uma técnica, uma tecné, né? Uma arte, no melhor sentido que isso possa ter, da persuasão e da dissuasão. No registro da retórica latina, por exemplo, Cícero, no Tratado da Oratória, está muito claro ali que não é qualquer um que pode subir ao púlpito e falar sobre a história. É apenas a voz do orador habilitado. E o orador habilitado não é um indivíduo, é o tipo social. É o varão ilustre. É o varão, o homem, reconhecido como ilustre. Ilustre na guerra, ilustre na política e ilustre nas letras. Uma concepção polibiana de virtude. A galeria dos varões ilustres. O que eu estou sugerindo como análise?
e aqui sou eu autor, sou eu professor autor, é que o topos retórico ocidental, isso é curioso, né? O topos retórico ocidental, ele está fundando de alguma forma esse pensamento decolonial que utiliza a categoria lugar de fala como um justo instrumento político. Né? Porque não é qualquer um que pode falar sobre qualquer experiência de opressão. É aquele que sente. E o corpo que sente, ele é marcado. Ele é marcado por gênero, condição de classe e condição de raça. Entende? Quer dizer, quando esse corpo fala, quando a Djamila fala, é uma mulher negra falando. E tudo que isso envolve para além da própria cor da pele. É um determinado jeito de ornar o cabelo, é um determinado jeito de falar, de se posicionar, de gesticular. É o gesto retórico. É o gesto retórico que dentro de uma comunidade habilita esse discursante a ocupar o púlpito e falar sobre esse assunto. Entendem? Quer dizer, se fosse, por exemplo, uma mulher branca naquela mesma condição, o efeito retórico não seria o mesmo. Se fosse um homem negro, também não. Se fosse um homem branco, então, muito menos. Então, daí que eu acho possível nós falarmos de uma retórica das identidades. E aí eu, encaminhando para a reflexão, que é uma coisa que a gente sempre faz, né? Onde eu tento fechar a aula num parágrafo. Um parágrafo curto, simples, para que fique claro o argumento que atravessou a aula. E aí percebam isso. Sempre recomendo, assistam a aula com o PowerPoint aberto. O PowerPoint dessa segunda aula já está disponível lá no Dropbox. Cada aula possui um argumento. Um argumento que, claro, é meu. É a própria ideia do professor autor, que é um conceito muito importante nos atuais debates em ensino de história, sobretudo. O professor, ele é autor, o professor detém autoria. Autoria que, claro, pode, sempre deve ser questionada, confrontada, e sintam-se à vontade para isso. Né? Então, no encaminhamento para a reflexão dessa nossa segunda aula do curso, eu digo o seguinte: a atmosfera de presença construída ao longo do século XX e marcada pela implosão das fronteiras cronológicas estabelecidas pela cronotopia historicista, atualizou a histórica dimensão cognitiva que a tradição ocidental, desde a antiguidade, atribui ao corpo humano. O corpo humano agora é visto como a síntese da própria presença. Da presença de passados que não passam e invadem o presente, marcando o próprio corpo, se manifestando, sobretudo, nas formas dos traumas coletivos resultantes das experiências dolorosas características da história moderna. Essa autoridade cognitiva sensitiva do corpo encontrou diversos formatos diferentes entre si, mas compartilhando um mesmo potencial retórico, dado justamente pela dupla presença do corpo. O corpo que sofreu a experiência traumática é o mesmo corpo que narra. Esse mesmo corpo pode ser tanto o mesmo corpo individual, como é o caso da vítima dos episódios da destruição em massa da Segunda Guerra Mundial, como pode ser o corpo metonímico, no caso dos grupos historicamente subalternizados. E aí, na playlist da aula, eu coloquei uma entrevista com o Primo Levi e uma entrevista com a Djamila Ribeiro, para a gente fazer esse exercício de análise, né? Tentando entender o compartilhamento de um certo topos retórico, dado exatamente pelo corpo entendido como o lugar de presenças,
de múltiplas presenças. O corpo é entendido como potência de percepção, no sentido merleau-pontiniano do termo, que nós trabalhamos há pouco, mas também que a gente entenda as diferenças, né, entre a narrativa da vítima e a retórica da identidade. Não é exatamente a mesma coisa, apesar de compartilharem, digamos assim, uma mesma gramática retórica, ao menos na minha percepção. Então, assistam a entrevista do Primo Levi e da Djamila Ribeiro com calma, para a gente discutir depois no chat. Chat esse que acontecerá, como está marcado no nosso programa. A gente está recebendo muito e-mail. Professor, dúvida. Gente, está tudo explicado no programa. Nós temos 587 inscritos no curso. Então, realmente é estafante falar coisas que já foram ditas. Eu fiz um programa, uma ementa, tudo explicadinho, minha gente. Está tudo explicadinho. Está lá no nosso Dropbox. Só lê com calma. Não queiram tudo pronto, não. Leiam. E eu ainda gravei um vídeo que está lá no YouTube apresentando essa ementa e esclarecendo todas as nossas questões administrativas. O nosso chat dessa segunda aula será no dia 23 de julho. A gente vai ter a chance de discutir todas essas questões. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com possíveis críticas a essa retórica testemunhal e a retórica das identidades. E a gente vai trabalhar com a Beatriz Sarlo, uma autora importante, né? Na crítica, por exemplo, à narrativa testemunhal, memorialística das Madres da Praça de Mayo, da Argentina. Trabalharemos com Paul de Man, que é uma espécie de pioneiro no enfrentamento dessa questão difícil, sensível, que é a problematização crítica de narrativas tão dolorosas. E a gente vai também tentar entender como que o Paul Ricoeur também elaborou alguma crítica a partir das suas categorias de dever de memória e desrazão identitária. Quer dizer, eu, pelo menos, me animo muito com essas discussões. Espero que esteja sendo bom para vocês também, porque para mim está sendo uma delícia, minha gente. Ok? Suave? É isso. Finalizamos hoje a nossa segunda aula. Bons estudos!